Agora sim, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do nosso Papo Conectado, aqui na Rede Ascente-Jus, a maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil. Hoje a gente tem uma visita das mais ilustres, amigo de longa data, mais um dos bons amigos que a política nos trouxe, e um profissional brilhante, de muita experiência, e como a gente gosta aqui, de muita experiência prática, né? Então, quero agradecer a presença de todos. Vamos chegando, gente, vamos nos acomodando. Nossas contabilidades associadas, nossos investidores, nossos sócios, colaboradores, clientes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme Sturm, sou o diretor da Rede, e hoje estamos aqui com o Gilberto Loyola. E, Gil, deixa eu te dizer, aqui a gente tem uma tradição, não é a primeira vez que tu está aqui com a gente, então já conhece um pouco do nosso jeitão, é um bate-papo informal, e aqui a tradição é que ninguém fala melhor sobre a gente do que a gente mesmo. Então, Gil, seja bem-vindo, deixa a tua saudação e já aproveita e te apresenta para a nossa audiência. Boa noite, Guilherme. Boa noite para a nossa audiência. Primeiro, agradeço aí o seu convite. É sempre uma oportunidade boa de compartilhar aí nossas experiências. Eu sou Gilberto Júnior de Loyola, tenho formação em contabilidade e direito e trabalho, né, dentro dessa área de direito eleitoral e partidário aí há algumas décadas. Já tem mais de 20 anos. E foi nessas caminhadas aí que eu conheci o Guilherme e tem somado muito. Acho que tem acompanhado, né, o Papo Conectado e até parabenizar a iniciativa, Guilherme. Esse é um nicho que, de fato, requer muita capacitação. Né? Eu sempre digo o seguinte, a estrutura do Estado ela tem mais recursos do que os partidos, é mais organizada, então tem puxado, né, essa necessidade de os partidos também buscar esse profissionalismo, né? E a Ascente-Jus com essa política de contabilidade 4.0, né, que envolve aí tanto o serviço, a tecnologia e principalmente a educação, tem cumprido um papel importante nesse contexto. Obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado pela audiência. Não, e de fato, Gilberto, essa é digamos assim, eu acho que não tem outro jeito, né? Claro que no final do dia as empresas precisam se manter e a gente não é diferente, mas a gente precisa qualificar, né? Tu comentou de profissionalizar a política, né? A gente precisa profissionalizar, precisa conectar, precisa dividir. Os dirigentes partidários, que é o nosso foco aqui, de a gente poder proporcionar esse espaço e essa proximidade, né? De debater temas que não são, muitas vezes, do dia a dia do dirigente. Até desconheço algum dirigente que tenha assumido algum partido pensando em se tornar um especialista em prestação de contas ou organização partidária, mas pelo amor à camisa, pela simpatia às ideias daquele partido, às pessoas que compõem o projeto do próprio partido, né? E a gente, sem contabelez, sem juridiquês, bater esse papo, a intenção é essa, pelo menos provocar essas discussões, chamar a atenção para esses pontos. E o nosso desafio hoje não é dos mais simples, é um tema bastante polêmico, bastante desafiador para as estruturas partidárias, que é a comprovação da aplicação dos recursos da cota de gênero. A gente está muito mais acostumado a dizer que é da cota feminina, né? Se a gente for olhar a letra da lei, de fato não é, de fato é a cota de gênero, mas como do conhecimento de todos, o grande desafio dos partidos é justamente proporcionar
condições mais equilibradas, espaços mais equitativos, né? E existe, então, toda essa política, né, de incentivo às candidaturas femininas dentro da própria política, né? E os partidos, de fato, né, vêm cada vez mais preocupados com a aplicação dos percentuais mínimos, mas, por outro lado, às vezes pecam justamente na comprovação, porque não basta só aplicar, a gente precisa comprovar que, de fato, isso aconteceu e que, de fato, isso beneficiou as candidaturas femininas. Então, Gilberto, eu quero começar a nossa discussão hoje no primeiro passo dessa caminhada, né? Que é a gente fazer uma distinção entre a aplicação do fundo partidário, do recurso partidário, nos períodos que não temos eleições, da aplicação dos recursos durante o período de eleições. Então, esse vai ser o nosso primeiro passo hoje, e a palavra está contigo. Bom, Guilherme, acho que para a gente dar um contexto geral, eu sei que o nosso público, né, milita nessa seara também, mas essa questão começou lá no ano de 2009, né, com a introdução da Lei 12.034, que foi a primeira vez que trouxe essa figura da criação, né, de programas específicos para o incentivo da mulher na política. E, desde então, começou já a gerar problema do ponto de vista técnico, administrativo e vinculado com a comprovação. Porque, em tese, né, a primeira regulamentação, e também foi de forma muito singela, dessa regra, ela só ocorreu em 2014, com aplicação em 2015. Ou seja, a gente já tinha ali uma série de problemas de interpretação. Eu vou citar um, tá? Para ilustrar. Logo na sequência, né, com a edição lá da Resolução 23432, o TSE editou um novo plano de contas, né? E esse plano de contas trouxe um grupo de contas, né, específicos para promoção ou para contabilização desses programas. E, dentre os grupos ali de contas, nós tínhamos a figura do pagamento de despesa com pessoal, né? Estava lá, despesas com pessoal, mulheres. E grande parte dos partidos, né, já vinha ali trabalhando de uma forma muito incipiente para fazer a aplicação, e montou estruturas, né? Eu posso citar alguns que eu conheço, desses mais recorrentes que a gente sempre fala, o PT, o próprio MDB, o PSDB, contratou-se, né, pessoas e deu prioridade para mulheres para poder organizar essa estrutura, para levar a efeito os programas das mulheres. E só em 2018 o TSE julgou, né, umas contas lá do ano de 2011, 10 e 11, final. E ali entendeu-se o seguinte, olha, a contratação de pessoal não está contemplada, né, dentro dos programas. Tem que ser, de fato, atividade de fim que promovam as mulheres. Na nossa interpretação de boa-fé, isso é um contrassenso, né? Porque, de fato, a gente olha lá para a Procuradoria da Mulher, na Câmara, no Senado, tem uma estrutura própria, com orçamento próprio, inclusive pessoal para desenvolver essas atividades. O fato é que, com base nisso, né, a gente vem, digamos assim, amontoando problemas. E no caso específico do MDB, que é o partido que eu atuo, né, profissionalmente, gerou um problema em cascata, porque ele foi multiplicado, né? Eu até sempre falo, a lógica é matemática, mas a interpretação ali, ela asseverou muito essa questão, né? Na verdade, deu uma ênfase maior para a questão da aplicação do recurso feminino. E o partido, por exemplo, e a grande maioria hoje faz isso, porque a própria lei diz que o estatuto deve prever critérios de distribuição do recurso do fundo partidário. Vamos estar falando do fundo partidário inicialmente. Então, no caso do MDB, ele fica com o diretor nacional fica com uma parcela muito pequena desse recurso e rateia o recurso para os seus diretórios estaduais. Mas, na interpretação do tribunal, é uma questão objetiva, ou seja, o nacional recebe 100% do recurso e ele tem que aplicar 5% em cima do 100%, ou seja,
Se recebeu R$1 milhão, R$50 mil precisa ir para a mulher. Só que quando você transfere esse recurso, você não aumenta, né, a sua receita. Ou seja, se eu transferir 50% do recurso, em tese eu teria obrigação em relação a 50% e os estados em relação aos outros 50%, porque eu fecharia a conta em relação ao percentual de mulher. Mas fato é que isso não foi entendido assim e, matematicamente falando, esse percentual foi acrescido. Isso, inclusive, gerou uma multa para o partido, sem contar esses outros problemas, que é a exclusão do pagamento do pessoal e outras despesas que entram no ponto aqui que a gente vai falar, materialidade, né? E aí, de fato, a gente precisa documentar muito bem, né, essa aplicação de recursos, né? Eu vi que você falou hoje de manhã, no diário de bordo, né, inicialmente, dessa questão da comprovação, né? É um ponto importantíssimo, Guilherme, e que todos os níveis do partido precisam se atentar de forma muito objetiva. Eu até sempre uso uma ilustração, né, para isso. Para falar do contrato, né? Eu até falo assim, ó, vamos supor que eu tenho um bichinho de estimação, vou viajar, né? Não posso levar meu bichinho de estimação. Então, foi com o amigo Guilherme, você pode cuidar aqui do meu totó? Guilherme fala, Beto, pode ir, beleza, deixa que eu cuido. E aí eu viajo, né? Os termos foram esses. Quando eu volto, o totó está morto, morreu. Aí eu falo, mas Guilherme, você não ficou de cuidar do totó? Fala, Gilberto, me esqueci, né? Eu não me lembro disso. e aí entra a necessidade de o pacto está muito claro, né? Então esse é o contrato. A gente sempre fala, olha, para toda despesa hoje, faça o contrato, né? Porque no contrato você vai especificar, né? Qual foi a ideia da negociação, qual é o objetivo, né? O alvo que se busca ali ao contratar um serviço para levar a efeito aquilo que você quer realizar. E aqui, no caso, seria a aplicação do recurso do fundo partidário, ou do próprio fundo eleitoral, ou do fundo partidário na eleição, para comprovar. Então, o contrato, inclusive, vai prever como essa materialidade vai se dar. Então, você vai dizer, olha, aqui eu preciso de um relatório, né? Aqui eu preciso de registro fotográfico, eu preciso, de fato, que você comprove que esse serviço foi executado, né? E de maneira mais transparente possível, né? No diário de bordo você ainda colocou, falou, olha, a gente, né, e eu falei isso aqui da interpretação de boa-fé, é de boa-fé, de fato, mas às vezes o técnico está analisando ele, né, no seu senso de valor, no seu convencimento, não entende que aqueles documentos que foram levados ali são suficientes para ele gerar um atesto de regularidade. Então, inicia por aí, Guilherme. O contrato é sempre importante, né? A gente teve também, hoje ela não está aplicando, tá? A portaria 107 de 2015 do TSE também, que instituiu duas ORTs, a ORT 01, que era para os diretórios nacionais, e a ORT 02, para os diretórios estaduais. E nesse documento, o TSE, o órgão técnico, né, a ZEPA ali, listou uma série de despesas com exemplos para comprovação. Então, eu vou fazer uma reunião das mulheres para discutir um plano estratégico de ação. Então, eu vou precisar de contratar passagem, vou ter que contratar hospedagem, alimentação. Então, para cada despesa dessa, em que pese ter uma linha específica para os programas das mulheres, cada despesa exige um tipo de materialidade, né? A passagem aérea, dentro daquele contexto, o bilhete, né? o e-ticket ou a fatura da agência de turismo. Você precisa comprovar o vínculo da pessoa, né, de que está o beneficiário com o partido político, e apresentar aí, né, um documento que convocou para aquela reunião. Hoje a gente usa muito, às vezes, os convites mesmo feitos pelas redes sociais, e elaborar uma ata ou um relatório. Isso é o minimamente, né, necessário para você comprovar a aplicação desses recursos. E eu digo sempre, olha, tem detalhes, né? A hospedagem, por exemplo, muita gente ainda erra nesse ponto. A hospedagem hoje está na resolução. Você hospedou? Eu usei uma agência intermediária.
você vai ter que exigir uma nota fiscal da agência com o nome desse hóspede, de forma, né, expressa ali, né, geralmente vai naquele campo de informações complementares. Isso é obrigatório. Então, se não emitiu, você tem todo o restante da documentação, mas o documento é regular. Então, sua materialidade já ficou prejudicada. Guilherme, em termos gerais, é isso. E agora, você, não sei como quer conduzir, a gente pode partir para essa questão, né? Antes de voltar para você fazer a consideração, claro. Outro ponto que é importante, eu fiz ali um ensaio inicial falando dessa dificuldade que teve tanto para aplicação como para comprovação nos primeiros anos que essa obrigação surgiu na lei. Né? Em 2018, né, 2018, a gente teve uma reforma eleitoral, 2017, na verdade. E tentou-se resolver o passado em relação a essa questão, né, da aplicação do recurso feminino. Né? Foi incluído na lei... Foi início de 19. Foi na lei da anistia. É verdade. É isso mesmo. Foi na lei da anistia. Início de 19. Então, é verdade, Guilherme. Foi a 13.877 de 19. Exatamente. E ainda assim não se resolveu, porque não definiu qual era o quantitativo, né? Digamos assim, a apuração desses valores dependia ainda do trânsito em julgado, de algumas prestações que estavam no TSE. O partido fez o gasto. Eu digo no TSE e nos demais tribunais, né? O partido fez o gasto, mas não está julgado. O que foi validado? O que foi invalidado? Então, o problema ainda continua, né? Isso talvez venha à baila agora nessa nova atualização da legislação, buscando, de fato, uma solução e criando um parâmetro para que todos caminhem com tranquilidade e evite aí punição, né? Porque hoje não é só o partido, o representante, né? O dirigente, que tem vários nos acompanhando aqui, responde pessoalmente, né? Por qualquer irregularidade que possa vir a ser suscitada aí no processo de prestação de contas. Então, Gil, sabe que até vou aproveitar para mais uma vez saudar todo mundo que está nos assistindo. Quem chegou um pouquinho depois do início, sejam muito bem-vindos. Hoje, no nosso Papo Conectado, o assunto é comprovação da materialidade, né? A comprovação da efetividade das doações dos partidos para a promoção da mulher, especialmente das candidaturas femininas. E aproveitar e cumprimentar todas as contabilidades associadas que estão nos assistindo, dirigentes partidários, ex-clientes da rede, nossos colaboradores. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. E vou pedir ainda, né, mais aquela gentilizazinha de sempre. Clica aqui em compartilhar, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar o mais longe possível, né? Porque é importante, é para o dia a dia, né? E é bom até para, como a gente comentou no início, como não é um assunto que está todo dia na agenda dos nossos dirigentes, é bom também a gente chamar a atenção para deixar isso e acordando esse assunto de tempos em tempos na nossa andança. Uma coisa que tu comentou, Gilberto, e que realmente a gente ouve muito no campo, né, e dificulta muito também, às vezes, a própria orientação dos dirigentes, das contabilidades que acompanham, principalmente diretórios estaduais, né? Vem aquela velha frase: mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Faz anos que a gente faz assim e nunca tivemos problemas. Só que a gente tem contas de 2000 e lá vai fumaça que ainda não tramitaram, que ainda não foram julgadas, né? Então, claro que não deu problema, porque ela ainda não foi analisada. Então, esse é um ponto que dificulta bastante, né? Porque você só vai perceber, porque a maioria dos problemas em prestação de contas não é por má fé do dirigente, não é por má fé da equipe do operacional do partido. É porque, às vezes, se tem, de fato, um mal entendido ou até alguma desorganização. Mas você só vai perceber isso quando? Quando você tiver o resultado, então, desse trabalho, que é a prestação de contas, analisado.
ali que vão se apontar, olha, vocês estão fazendo isso desse jeito, mas não está como tem que ser, né? Mas até então não tinha nada em contrário e muitas vezes sujeito até a mudanças de entendimento no meio desse caminho, né? Como é o que tu bem trouxe da questão das estruturas, né, voltadas ao secretariado feminino e assim por diante, né? Então tem bastante desencontro de entendimentos nesse sentido. Uma outra questão que é uma boa prática muito legal, Gilberto, que a gente começou a utilizar desde a última campanha agora para cá, é você amarrar, você condicionar no contrato a materialidade esperada. Principalmente para contratos grandes, né? E grandes aqui, gente, isso é proporcional ao tamanho do teu partido. Ah, vamos lá, às vezes um serviço de 10 mil reais não é tão grande assim para uma direção estadual, mas é o maior contrato de uma direção municipal. E esse cuidado com a proporcionalidade é muito presente quando o assunto é prestação de contas, né? Então, amarrar no contrato, condicionar, vou deixar uma última parcela do serviço que vai ser paga apenas quando esta condição contratual tiver respeitada. Você poder cobrar esse fornecedor depois, me deu problema, desaprovou minhas contas, tenho que devolver esse recurso, pois foi você que não cumpriu uma condição contratual, então quero buscar algum ressarcimento. Então, existe garantia disso? Claro que não, mas pelo menos, né, é um combinado que não se cumpriu. Porque a gente sabe como é, na prática você às vezes cobra, isso não vem, as contas precisam ser entregues porque os prazos sempre são apertados e isso vai meio que atropelando o processo, né? Uma coisa que também chamou atenção nessa questão da comprovação da materialidade, tu deu vários exemplos, né, Gil? Mas a questão dos relatórios de execução do trabalho, né, do fornecedor, desses gastos que às vezes são vinculados com equipes, né? Por exemplo, contratei uma equipe de filmagem para produzir alguns vídeos para minha campanha e tive que bancar o almoço dessa turma. Eu não posso sair pagando almoço para qualquer pessoa, até porque isso poderia até ser confundido com uma compra de voto. Essa pessoa que recebeu algum benefício precisa ter vínculo com o partido ou com a campanha, né, no caso das candidaturas femininas. E o mesmo vale para as candidaturas da cota racial também, né? Não existe uma legislação ainda tão robusta nesse sentido, mas é por alusão, né? É por osmose. E para finalizar ainda, Gilberto, como parênteses aqui, e daí para a gente já ir emendando o assunto, né? Uma questão que tu comentou e que a gente está olhando assim, olha, eu já ouvi em várias oportunidades. Confesso que acho algo extremamente pesado, né? Mas eu já vi alguns agentes do Ministério Público Eleitoral falando em processo de improbidade por se tratar de recurso público, né? Então, para ver em aonde que pesa, né? Em que grau de complexidade que estão imersos hoje os nossos presidentes e os nossos tesoureiros de partidos, né? Gil, o outro assunto que eu acho que é importante a gente, e se tu quiser comentar algum desses pontos no início do tópico, fica à vontade, né? Tu sabe que aqui o papo é franco, é dinâmico, mas o outro ponto que eu queria trazer, né, nós já mais ou menos no meio do nosso bate-papo, é aquela questão da diferença de interpretação na aplicação do recurso do fundo partidário, né, quando a gente está falando lá dos períodos fora de campanha, de você ter uma espécie de sobreposição matemática.
e como isso é claramente diferente no FEFEC, por exemplo, no caso de eleições. Para mim explicar um pouquinho melhor o ponto, assim, para que as pessoas entendam de um jeito um pouco mais claro, né? Quando você aplica fundo especial durante a campanha, né, que é o fundão, se a direção nacional mandar para a direção estadual, né, os recursos que são claramente destinados para as candidaturas, a obrigação de aplicação é a mesma, e se o diretório estadual efetivamente aplicar nas mulheres, a cota dos dois está cumprida, porque é uma cota só em nível nacional, de cima a baixo. É uma única cota, não são várias cotas. Agora, como é diferente quando a gente fala de fundo partidário? Que se eu mandar do Diretório Nacional para o estadual tem que separar de novo mais um pedaço, e se mandar para o municipal tem que mandar. Não parece fazer sentido nenhum, né, Gil? Pois é, Guilherme. Na verdade, não faz sentido nenhum, né? Porque a gente teria que seguir a lógica matemática para a aplicação desse critério, né? Eu penso, e aí é uma posição particular, que os 30% se tornariam inviável, né? Porque se eu transfiro 30, aplico 30 aqui em cima, transfiro lá para o Estado, ele tem que aplicar 30. Se chegar até o município 30, dependendo da conta, vai 90%, né? Para esse público. 30, 30 e 30. Mas na seara partidária, né? Hoje, de 2019 em diante, porque ali foi aquela questão que ficou fechada em razão daquela ADI que o Supremo entendeu que, em se tratando de eleição, toda parcela do fundo partidário que o partido aplicar em eleição, do fundo, vamos supor, eu recebo aqui 1 milhão, eu vou aplicar esse 1 milhão na eleição, né? Inicialmente, a interpretação era de 5% a 15% na cota feminina. E aquela ADI consolidou que a obrigação tinha que fazer paridade, né, com a questão da chapa, que tinha proporcionalidade de 70-30. E aí, isso ficou definido quando a eleição, então, é 30%, e a partir da decisão ali do Supremo naquela ADI, a ADI, eu anotei aqui, mas de cabeça não me recordo. Também não lembro. Mas aí depois a gente compartilha aí nos comentários. Pessoal. É a 5617. A interpretação do tribunal foi: os 5% vai ficar para aplicação em programas mesmo de inclusão da mulher na política. Com exceção do ano eleitoral, né, que você pode somar esse valor e acrescentar ao recurso que vai para a cota feminina. Esse entendimento, Guilherme, sobre a sobreposição, no meu entender, ele é equivocado, porque, de fato, trabalha com uma receita virtual, né? Porque quando você recebe 100%, transfere 50%, você continua com 100%, você não passou a ter 150%. E a conta que eles fizeram é essa. E fato é que coisa julgada, né, é imutável. E essa jurisprudência ficou consolidada, inclusive naquela consulta feita pelo PDT, ali eles bateram o martelo. Falaram: olha, se você transfere o recurso, o órgão beneficiário também tem que cumprir os 5%, independente da nacional ter que fazer essa execução. Eu acredito que essa reforma desse ano vai trazer aí um saneamento para essa questão, e aí a gente vai ver como se resolve o passado, né? Porque isso tem sido discutido aí nas bancadas de discussão. Você está lá na Abradep e em outros, né, grupos discutindo essa reforma, a gente conversou sobre isso, mas fato é que uma questão é importante aqui a gente fazer menção, e até porque nosso público, né, é um público que tem influência na regularização disso. A gente está falando aqui de criar nenhum tipo de burla à norma, não. Nós precisamos trazer uma lógica para o sistema. Então, aqueles que militam no partido precisam ter isso de uma maneira muito clara. Olha, a gente pensa a lei, mas a gente precisa pensar a aplicabilidade da lei também, né? Eu falo que isso até tem culpa nossa, Guilherme.
né? Eu vi o doutor Flávio aqui, acho que 2 semanas atrás, falando no Papo Conectado, e é de fato um profissional que milita muito nessa área. A gente tem contribuído, né, com sugestões para a melhoria da legislação. Como o Tribunal, o TSE também tem feito, a Justiça Eleitoral nos seus, né, mais diversos níveis. Agora, nem sempre, nesse momento, se pensa a aplicação. E nós, né, eu digo aqui profissional, e os dirigentes partidários principais, né, interessados nessa questão, você vai falar, espera aí, beleza, nós estamos aqui propondo determinado, né, ajuste na norma, mas como é que isso vai se aplicar na prática, né? Você falou aí no início que aqui o papo é esse, e tem que ser. A gente precisa saber como é que vai aplicar, quais são as interpretações possíveis, né? Você muito bem colocou agora há pouco a questão do contrato, o contrato precisa prever, né, quais condições esse serviço vai ser executado, né? Quais são os termos, quais são as condições que eu suporto. Eu deixei de cumprir isso, qual é a minha sanção? Assim também é a norma. Se ela não for, né, analisada do ponto de vista da aplicação, ao invés de a gente resolver problema, a gente cria problema. E depois não consegue vencer esse problema, gerando multa, né, gerando aí bloqueio de recurso no CPF de quem está ali conduzindo o partido. Foi colocado também, Guilherme, em outro Papo Conectado, na verdade, em várias vezes, porque esse tema é recorrente. Como é que a gente pode se proteger, né? Eu preciso pensar o processo como um todo. E aí entra a fase do planejamento, né? Que você tem batido muito. Eu vou trazer aqui como exemplo a aplicação do FEFEC pelo MDB no ano de 2020, que o partido viu essa necessidade. A gente tinha que fazer esse controle do nível nacional até lá no município. Como fazer? Porque na eleição de 2018, que teve também a aplicação de FEFEC, né, quando o tribunal fechou a conta, e aí por N motivos, não por falha mesmo, o partido define uma estratégia no nacional, pode chegar no estadual, pela conveniência política, pela estratégia, né, definida para a eleição ali, eles interpretaram de outra forma e chegar no município de outro. E aí entra, né, Guilherme, a necessidade de ter um controle muito eficiente, porque eu posso entregar esse dinheiro para o candidato, mas eu também posso, no âmbito do partido, realizar gastos. Mas como eu demonstro para a Justiça Eleitoral que o partido, no âmbito estadual ou no âmbito municipal, fez esse gasto e contemplou os seus candidatos, né, sejam eles de qual gênero for. E aí a gente buscou essa parceria com a Essente Justo, que foi a ferramenta que mais nos pareceu viável naquele momento, para fazer esse controle. E aí a gente teve, né, uma rasteira no meio do caminho, que foi a questão da cota racial também, que aí você tem uma estrutura toda pensada, um sistema desenvolvido, né, dentro de certos requisitos, e aí você tem outros requisitos ali já com o jogo, né, acontecendo. Dificultou um pouco, total. Mas nós estamos aí vencendo mais essa barreira. Por que isso é importante, né? Mostrar que a gente, de fato, né, precisa de ferramenta de controle. Nós precisamos pensar isso. Hoje o Guilherme tem oferecido algumas ferramentas, os partidos também têm desenvolvido aí, né, seus mecanismos de controle. Nós vamos ter que aprimorar nisso e chegar num ponto que, de fato, né, não seja só interessante para o partido, não só para a justiça eleitoral, mas principalmente para a sociedade, né? A gente vai mostrar ali transparência, um compromisso com isso, com a aplicação do recurso, principalmente se tratando de recurso público. É nesse contexto, Guilherme, que a gente precisa trabalhar. Essa questão da sobreposição, que você me perguntou, é uma questão que está fechada, né? Um julgamento que aconteceu não só nas contas do MDB, e para evitar uma desaprovação de conta, o PMDB buscou uma conciliação com o tribunal, assumindo uma série de outras obrigações, né? Tanto obrigações como também benefícios, para evitar aquela reprovação de contas e construir um caminho, né, comum que privilegie, né, o interesse do partido, o interesse do órgão fiscalizador, porque, ao final, isso visa atingir o nosso público, que é o eleitor, é o cidadão que consome, né, aí
o serviço do partido, que tem que ser um serviço de excelência. Não, com certeza, Gilberto. E isso, tu comentou um ponto, de fato, a gente já vem debatendo de outras épocas, e até deixar meu abraço aqui à turma do MDB do Rio Grande do Sul, que está acompanhando a gente, o Milton, que tem uma experiência prática gigante também, né? Obrigado pela presença, gente. E vi também alguns colaboradores e alguns dirigentes dos MDBs de outros estados do Brasil aqui também. E também deixar o meu abraço e a minha admiração, senador Marcelo, que na frente da tesouraria tem feito um trabalho estruturante, muito preocupado, especialmente com essas questões que envolvem uma maior robustez no cumprimento desses desafios, né? No enfrentamento desses desafios. Então, a campanha passada, a eleição passada foi um período muito caótico, muito conturbado, de muita mudança. A gente já tem todas as dificuldades de uma campanha em nível, em capilaridade nacional, e no caso do partido de vocês, né, Gil, no caso do MDB, ainda mais, né, por ser uma das siglas mais capilares, né, ter presença em praticamente todos os municípios do país. Então, isso já traz um desafio por si só. Aí, num período com pandemia, com afastamento e com todas as mudanças que teve ano passado, no prazo que se teve, no momento que se teve, realmente foi bastante desafiador. E sou testemunha dos esforços que foram feitos e estão sendo feitos em conjunto com as estaduais para poder garantir, né, a comprovação da efetividade da distribuição dos recursos, especialmente no que tange a cota feminina. Tu também comentou, Gilberto, e isso é uma coisa que a gente tem debatido bastante, essa questão, principalmente da efetividade, né? Dessa base legal, de quanto ela está sendo eficiente ao promover uma ampliação do espaço e da participação das mulheres, e notadamente tem muito a avançar ainda, né? Isso é fato. Mas quando se trouxe esse carimbo nos recursos, realmente que a gente começou a ver a turma se mexer, porque agora, eu tenho debatido muito isso no nosso ciclo de fortalecimento dos partidos, que a próxima edição e a última edição gratuita acontece agora na próxima quinta-feira. Então, já deixo o convite para todos os dirigentes também que participem conosco agora na quinta. Mas a gente de fato, esse é um grande diferencial hoje, as siglas que conseguem realmente fazer o dever de casa e proporcionar melhores condições para a participação das mulheres têm um diferencial competitivo muito grande. E até aproveitando, né, agradecer mais uma vez a presença de todos que estão nos acompanhando, né, todas as nossas CAs, nossos clientes, amigos da política, nossos colaboradores, nossos investidores, né? Então, gente, obrigado pela presença mais uma vez. Aqui também, Gilberto, sempre acontece o mesmo fenômeno quando a gente está ao vivo. O tempo voa. É verdade, Guilherme. Então, para a gente ir, né, já para o nosso final, eu gosto muito de dizer que hoje na política, né, principalmente nas nossas funções que são mais ligadas à organização, ao cumprimento de regras, né, ao fortalecimento dos diretórios, tem um ditado antigo no interior que o meu pai já dizia isso bastante, que o básico bem feito, né, o básico muito bem feito, por vezes é o ótimo. E eu
penso na política e não consigo pensar em outra coisa. Hoje, o partido que se dedica, que faz o básico muito bem feitinho, já tem um diferencial competitivo absurdo. A gente vê muito dirigente partidário, às vezes, não fazendo coisa simples porque fica procurando o complicado e acaba não fazendo nem o simples nem o complicado. Então, eu queria, Gil, para ir finalizando, que tu deixe, né, as tuas últimas considerações e que tu deixe mais um pouquinho dessa tua vivência, dessa tua experiência, né? Se tu pudesse tirar alguma coisa de toda essa caixa de ferramentas, o que tu diria para a turma que está acompanhando a gente aqui hoje de noite? Bom, Guilherme, essa frase que você usou é perfeita. Fazer o básico bem feito, às vezes, é ótimo, né? É isso, gente. A gente precisa fazer o básico. Durante essa caminhada, eu converso com o pessoal lá do MDB sempre, a gente tem um grupo grande. Quem está dentro do partido precisa conhecer, né, a sua realidade. Falo sempre, a gente precisa conhecer muito bem o nosso estatuto, né? O estatuto ali é o regramento interno do partido. Então, as pessoas que estão lidando nesse processo precisam conhecer como um todo, saber como o partido vai operar com as propostas que tem e fazendo o básico. E vocês vão conseguir excelentes resultados. A gente tem aí no MDB alguns estados, o Guilherme fez referência aí ao Milton Cava, alguns estados, Santa Catarina, outros estados que têm trabalhado de forma intensa, o Clair lá em Roraima, por exemplo, né, Sergipe, que pegou o estado numa situação muito complicada, tem reestruturado Minas Gerais, também tem passado por um processo de reorganização, e o MDB hoje tem um compromisso que a gente fala em decorrência desse acordo firmado com o Ministério Público, mas, na verdade, ele já está na própria resolução. Se a gente olhar o artigo 3º, que fala, né, de quais regras o Estatuto do Partido precisa conter, está lá que o partido precisa desenvolver regras de integridade, né, vinculadas à sua administração financeira e contábil. Ou seja, já está previsto na norma, né, essa questão de governança. Então, às vezes, a gente passa uma leitura, a gente vai para os pontos, né, que é da prática e deixa de ler ali a parte inicial. Essa exigência já existe. Assim, né, como existe a exigência no Estatuto para conter lá um capítulo sobre contabilidade. Então, Guilherme, é isso. A execução da atividade partidária tem que ser, eu sempre falo, a gente é uma empresa, né, mas precisa trabalhar como empresa. E a gente sabe que a política tem, como diz, uma dinâmica muito própria, porém, né, tendo a linha mestra administrativa, e o MDB sempre contou aí com gestores muito comprometidos com isso, né? Você fez referência ao nosso tesoureiro, o senador Marcelo Castro, excelente, é um professor, quando ele fala, dá gosto da gente ouvir, né, a forma como ele coloca as coisas. O nosso presidente Baleia também está muito engajado nisso, né? Foi quem capitaneou o fecho desse acordo com o Ministério Público, com a participação da gestão anterior, e está agora levando a efeito aqueles compromissos que assumiu. E o MDB, no geral, e eu tenho percebido isso em outras agremiações também, que o pessoal tem se reunido, né, em grupos, porque a gente quer desenvolver a melhor trabalho possível para entregar aí, né, para tanto o partido como para a sociedade. E então, dentro dessa caixa aí, procure, né, saber qual é o contexto que o partido está operando, né, orientar tecnicamente os dirigentes, quem está fazendo o nosso papel, né, de um consultor ali dentro, ou de um gerente, esse papel de organizar essa parte administrativa, colocar isso de uma forma muito clara, né? Pedir, inclusive, né, chegou um dirigente, proponha, né, se a gente sabe que no âmbito lá dos municípios, às vezes esse trabalho é exercido pelo próprio dirigente, o presidente ou o tesoureiro, mais a figura do tesoureiro, o secretário-geral. Então, defina as regras, como vai se dar o nosso processo de contratação aqui, seja de um valor de R$100, né, a R$10 mil, um gasto eleitoral. Então,
priorize isso, faça a negociação, estabeleça os critérios, né, como se dará a prestação de contas desse serviço contratado e defina você partido, né, essa exigência é nossa. O fornecedor tem interesse em prestar o serviço e nós temos ali, né, como administrar isso, porque se você não me entregou aquilo que a gente contratou, eu não vou fazer o pagamento. Isso vai, né, permitir que a gente caminhe com mais tranquilidade e acerte mais, né? A gente vai errar, eu não tenho dúvida disso. Por mais que a gente tenha pensado aqui em uma série de soluções que, aos nossos olhos, pareciam ser perfeitas, quando elas foram aplicadas, não foi interpretada dessa forma. Mas isso já vai nos ajudar muito. E consumam esse conteúdo, né, que está chegando para vocês de forma gratuita, né? E não só aqui nos canais da Essente Jus, a gente tem visto outros canais, né, de colaboradores que passaram aqui esses dias falando com vocês, da vivência mesmo, prática, e do sofrimento que passa, né? Principalmente quando tem campanha eleitoral. Hoje mesmo um colega me ligou, falou, Gilberto, a gente está perto do período de entregar a prestação de contas, como pode, né, a gente ter dois sistemas que administram a mesma conta e não se integram? Eu falei, essa é a nossa realidade. O prazo está curto, mas esse dado vai ter que ser inserido na unha e no com SPCA. A entrega suspensa ainda por cima, né? E com a entrega diga-se de passagem. Você vê, Guilherme, então é isso. A gente precisa, de fato, pegar o que tem de bom, né? O que a gente tem acertado, e isso tem sido compartilhado aqui. A gente pode acompanhar também o julgamento, né, no nosso âmbito de atuação, os julgamentos da Justiça Eleitoral, para poder se balizar como é que tem sido interpretado, entendido. A Justiça Eleitoral se fechou muito no passado, tinha uma abertura maior. Eu me recordo, né, até pelo tempo que estou aí no partido, a Justiça Eleitoral fazia uma ressalva para você, mas recomendava. Olha, passem a proceder de tal maneira, né? E aquilo não estava fora do que o partido pensava ou não restringia a atuação partidária. Então, isso promoveu, né, ou permitiu uma série de avanços administrativos no âmbito do partido. Porém, hoje isso não existe mais. Vem ali o ferro e você é que administra da melhor forma possível. Então, para evitar esse tipo de situação, vamos nos profissionalizar de fato, ser exigentes, né, com os nossos fornecedores e com a nossa própria gestão. Porque se a gente for excelente, ou se for bom, né, o ótimo está aí, muito perto. E a gente vai conseguir avançar. Parabéns, Guilherme, porque um canal desse é uma abertura incrível para poder capacitar essas pessoas que estão ali na base, que às vezes não têm acesso a uma informação assim, simples, né? E que possa ser aplicada de imediato. É isso aí. Não, Gilberto, na verdade, eu te agradeço e quem tem que parabenizar sou eu, porque vocês sabem, a gente roda, né, com a nossa rede, com a nossa turma de contabilidades, que eu deixo mais uma vez aqui o abraço, os 4 cantos do Brasil, a gente tem gente trabalhando em todas as regiões e, por vezes, a gente encontra, principalmente, né, nas regiões mais afastadas dos grandes centros, das capitais, a turma, às vezes, um pouco menos assistida, né, ou com uma dificuldade de os braços da nacional, das estaduais, chegarem até essa turma. E momentos como esse, Gilberto, proporcionam acolhimento, proporcionam proximidade, e a gente fica muito feliz aqui. Nós já tivemos gente de todas as siglas, não vou dizer todas, mas de várias, né? De várias siglas, de várias ideologias aqui com a gente. E isso sempre deixa a gente muito animado, porque mostra aquilo que a gente também diz, né, lá no interior, que não é por falta de vontade, não é por falta de intenção, mas é porque realmente o Brasil é um continente, né? É do tamanho de um, pelo menos. E é muito desafiador. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? Trazer não só a tua experiência, mas trazer a presença de vocês mais próximo da base, né?
Fica meu abraço para a turma que ajudou a gente na divulgação. Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui hoje, todos os que compartilharam, né? E quem ainda não compartilhou, peço gentilmente que compartilhe essa live, clica aqui em compartilhar, manda para todo mundo, para que esse conteúdo chegue o mais longe possível, ajude o máximo de gente possível. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, algum tema que vocês não estejam vendo a gente trazer aqui no Papo Conectado, deixem aqui nos comentários. Ajuda muito a gente, né, acertar cada vez mais, ter um conteúdo cada vez mais afinadinho com os desejos de todos, né? A gente vai ter, lembrando, nós vamos ter nesta quinta-feira a última edição gratuita do nosso ciclo de fortalecimento dos partidos. Então, mostrando para os dirigentes, né, aqueles traços que a gente imagina que estão enfraquecendo cada vez mais os partidos frente à população, aqueles traços de partidos que têm uma presença muito marcante nas suas comunidades, que têm uma gestão mais eficiente, que traz mais segurança legal para os seus dirigentes, né? Então, não deixem de participar, acompanhem nas redes sociais da Essentijus, a gente está divulgando em todos os nossos canais. Quem ainda não segue o Instagram da Essentijus, né, o meu Instagram, deixei aqui nos comentários também, vai ser um prazer bater um papo com vocês lá, a gente compartilha conteúdo novo todo dia. E, gente, esse foi mais um Papo Conectado, né, na rede de contabilidades associadas à Essentijus, a maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil. Meus queridos, um beijo a todos, obrigado pela presença, uma excelente semana. E Gil, tamo junto, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. Aquele abraço.